Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo aqui cara a cara, né, através da internet, através da webcam. E assim, né, batendo papo nesse atendimento online, eu consigo de fato mergulhar na sua história, posso entender o que está acontecendo aí com você e assim conseguir te ajudar. Quer vir para esse atendimento? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à questão dele, que diz assim: André, vim de uma relação bem tóxica e conturbada que durou 7 anos. Me separei e tenho vínculo apenas com o meu filho. Estou namorando uma outra mulher há 5 meses. É um relacionamento totalmente diferente do anterior. Estou com muito medo de perder essa pessoa. Nunca tive essa insegurança que estou sentindo agora. O que faço para reverter isso? Não mostro esses meus gatilhos para ela. Estou muito apaixonado e muito apegado a ela. Então, veja bem, meu querido, o que você está passando é uma situação comum. Por quê? Eu saí de uma relação tóxica durante anos. Então, uma relação tóxica é onde a pessoa inverte as coisas, a pessoa faz eu até começar a acreditar que a culpa de fato era minha, de uma coisa que a culpa na verdade era da pessoa. Eu começo até a ficar em crise da minha própria sanidade mental. Mas será que é isso mesmo? Eu tenho que viver pisando em ovos? Eu não tenho paz de espírito, enfim, é uma relação totalmente conturbada, com muitas cobranças, com acusações, ou seja, é um inferno. E aí eu saio daquela relação e agora eu estou numa relação nova, onde eu tenho paz de espírito, onde eu me sinto tranquilo, onde eu não sou cobrado, onde eu não sou acusado, onde a pessoa não quer me manipular, me controlar, não está me sufocando. Então, veja bem, o problema não é a relação nova. O problema é a memória afetiva que eu ainda tenho, né? A memória afetiva da relação passada. Que, queira ou não, né, ainda está ativo em mim. Está ativo em mim ainda aquela memória daquela relação horrorosa. Então, meu querido, quando uma pessoa vive anos num ambiente tóxico, aqui entenda-se ambiente como uma relação amorosa, porque eu poderia ter vivido num ambiente tóxico no trabalho, poderia ter vivido num ambiente tóxico na minha faculdade, na minha família. Aqui nós estamos falando especificamente nesse ambiente de relação amorosa. Então, quando alguém vive nesse contexto de relação amorosa, um contexto tóxico, a pessoa acaba assimilando algumas coisas e fazendo uma associação incorreta, mas é o que eu faço. Por exemplo, amor igual a incerteza. Entendeu? Então, eu começo a associar amor com incerteza, porque olha o que eu vivo aqui. Carinho, eu passo a associar com risco. Olha que coisa estranha, né, gente? Segurança, o que eu associo? Eu tenho segurança? Não, né? Pelo contrário. Eu começo a associar segurança com essa instabilidade. Não tem segurança. Segurança, escuta, isso aqui pode acabar a qualquer momento. Esse inferno que eu vivo, isso aqui, olha que coisa horrorosa. Então, no momento em que você agora conhece uma mulher que te trata bem, que te deixa num ambiente tranquilo, sem cobrança, sem acusação. Então, a sua mente, ela acaba criando um alerta. Se eu perder isso aqui, eu desabo. Se eu perder isso aqui, estou perdido. Se eu perder isso aqui, eu nunca mais encontro. Isso aqui é uma joia rara. Então, essa insegurança que você está sentindo não é sobre ela, sobre essa mulher nova, sobre essa relação nova. Essa sua insegurança é sobre o que você viveu antes. Então, o medo de perder, esse medo que você está sentindo agora, o que acontece? Ele apareceu, esse medo, justamente porque agora você encontrou algo que você realmente se importa. Porque na relação antiga, se a relação acabasse, no fundo, você sabia que seria o melhor. Embora você talvez não tivesse forças para terminar. Mas lá no fundo, você sabia que o melhor seria a separação. Não é o que acontece agora. Agora é o contrário.
A separação, ela aparece como uma ameaça de perder esse paraíso que eu encontrei. E aí, uma coisa importante, você falou, eu não falo para ela, como que você colocou aqui? Não mostro esses meus gatilhos para ela. Foi isso que você escreveu. Não mostro esses meus gatilhos para ela. Veja bem, num relacionamento é importante que a gente dialogue. E é importante que a gente exponha também os nossos medos, as nossas inseguranças. Agora, veja bem, ela é sua namorada, ela não é sua terapeuta. Ela não tem consertar a sua insegurança ou ficar confortando você que essas coisas não vão acontecer. Repito, ela não é sua terapeuta. Então, é isso que eu vejo acontecer em alguns relacionamentos. A pessoa fica jogando na outra as inseguranças. Porque eu vivi um relacionamento assim, e agora eu tenho medo de te perder, eu sou inseguro, eu estou passando por isso. Então, eu transformo a namorada numa terapeuta. Então, isso não está certo. Agora, esconder tudo também não é. Tá vendo como a gente sempre tem que buscar um ponto de equilíbrio? Eu não posso nem estar numa extremidade nem na outra, mas eu posso buscar um ponto de equilíbrio, encontrar esse ponto de equilíbrio, certo? Até porque não dá para eu viver fingindo que eu vivo em segurança quando eu estou carregando angústias dentro de mim. Então, assim, eu considero que o caminho é primeiro você entender os seus gatilhos. Então, entender o processo, o que está acontecendo, quais são esses gatilhos, como que essas coisas funcionam dentro de mim. Por isso que, por vezes, eu tenho que buscar um profissional, tenho que buscar fazer uma terapia, que ele me auxilia, me ajuda a entender. Muitas vezes, claro, vai me ajudar a resolver esses gatilhos. Não é minha namorada que vai ter que resolver isso, que é o que eu vejo acontecendo nesses relacionamentos, onde eu jogo a minha insegurança para outra pessoa e eu quero que a pessoa resolva. Só que sabe como que eu quero que a outra pessoa resolva? Parando de falar com outros homens, porque eu venho de uma relação tóxica que aconteceu traição comigo, então agora ela tem que cortar a amizade. É desse jeito que eu quero que resolva as minhas inseguranças. É mandando no jeito de ser da outra pessoa. Não é eu resolvendo internamente. Então, quando eu busco entender os meus gatilhos, eu vou buscar ajuda profissional, um terapeuta vai me ajudar a resolver essas questões dentro de mim. E aí, num segundo momento, eu posso conversar com a pessoa, então, de maneira madura. Então, eu posso falar, por exemplo, olha, eu vivi um relacionamento muito pesado, tóxico, como eu já te contei, coisas do relacionamento anterior. Então, assim, olha, você sabe que às vezes eu tenho até um medo bobo de perder isso que a gente está vivendo aqui, porque o nosso relacionamento é bacana, o nosso relacionamento é legal. Então, às vezes, me bate, sabe, um medinho, uma insegurança. Você está vendo? Eu estou falando de uma maneira muito tranquila. Eu não estou transformando ela em minha terapia, porque eu tenho medo de perder. Não estou fazendo isso, certo? Então, eu falo, mas eu estou trabalhando essas questões dentro de mim, né? Esse medo, eu sei que ele é um medo bobo, mas dá para a gente entender dentro do contexto do que eu vivi anteriormente. E agora a gente vive um relacionamento bacana, tal. E aliás, eu quero que você tenha consciência de que esse medo que às vezes eu tenho, tal, não tem nada a ver com você. Vocês estão percebendo que diferença daquela pessoa que usa os traumas que viveu anteriormente, porque eu quero controlar a pessoa agora. Como se eu sou insegura e você tem que me ajudar. Ou seja, tem a ver com você também a minha insegurança. Você precisa cortar contato com esses caras, você não pode mais conversar com seus amigos, você, entendeu? Então eu passo a fazer a pessoa acreditar que ela é responsável pela minha insegurança. A minha insegurança, eu já fui traído lá no passado, então agora você tem... Não, você tá vendo? Tá entendendo a diferença? E aí, claro, né? Como eu sempre digo aqui, que a gente tem que usar o racional, a gente tem que fazer a racionalização para lidar com emoções desequilibradas dentro de nós. Eu tenho que treinar o meu racional. Então, por exemplo, eu estou me sentindo inseguro. Bom, já falei aqui que no seu caso, do jeitinho que você escreveu aqui para mim, e esse medo, essa sua insegurança, tem a ver com o que eu vivi um inferno, agora eu estou vivendo aqui um oásis, vivi um deserto, agora eu encontrei um oásis e eu tenho medo de perder esse oásis. Então, para mim o mecanismo é simples, ou seja, é muito claro você entender que a sua insegurança não tem nada a ver com as características da sua atual namorada. Porém, aqui também vai uma dica para quem se sente inseguro porque tem medo que a pessoa está traindo. Então, o que é o treinar o racional?
É o que eu sempre falo aqui, ó. É fato ou é paranoia? Então, por exemplo, o que eu tenho de objetivo para pensar que a pessoa está aprontando comigo? Eu tenho alguma coisa objetiva? Eu tenho um fato? Ou é criação da minha mente por causa do meu medo de perder? Entendeu? Então, esse é um exercício racional. A insegurança vem da pessoa, a pessoa está me dando razões para eu ser inseguro com ela, ou isso é sombra do meu passado? Então, só o fato de fazer isso, só o fato de eu começar a agir de maneira objetiva, racional, já vai reduzindo a ansiedade, né? E a ansiedade que vai alimentando a insegurança. Porque a ansiedade, o que será que está acontecendo? Será que vai acontecer isso? Alimenta a insegurança. Uma vai alimentando a outra. Outro exercício, às vezes você tem que diminuir o seu ritmo. A pessoa ansiosa, a pessoa insegura, a pessoa com medo de perder, eu fico muito apressado. Eu quero apressar as coisas. Então eu já quero firmar compromisso, eu quero apresentar a família, eu quero apresentar meus filhos, eu quero que ela se apegue ao meu filho, inclusive, porque se apegando ao meu filho, parece que, tá vendo? Eu vou criando mecanismos que prendam a pessoa a mim. Então, aprenda a respirar. Eu não tenho que apressar nada. Eu não tenho que garantir nada. Eu quero viver o presente. Aliás, ó o exercício racional. Se eu viver bem o presente, eu estou garantindo o futuro. Se eu vivo bem o hoje, eu estou garantindo o amanhã. Então, tá vendo que quando a gente apressa as coisas, a gente não está, na verdade, vivendo muito bem o hoje. Meus pensamentos estão preocupados se está fazendo, não está fazendo, se vai me deixar, se não vai deixar. Eu não vivo bem o hoje. Então, vivo angustiado, vivo estressado. Aí a pessoa fez uma coisinha, eu já estresso porque eu estou interpretando a partir dessa minha ótica amedrontada. Então, claro, eu não vivo bem o hoje. Não vivendo bem o hoje, amanhã a pessoa pode me deixar. Por quê? Porque eu não curti o hoje. Eu não vivi com leveza o hoje. E aí acontece exatamente o que eu tenho medo que possa acontecer. Então, veja bem. Outro exercício racional. Pessoas assim, elas tendem a querer viver em função do outro. Quando eu tenho esse medo de perder, eu quero viver em função do outro. Não posso. Escuta, quais são meus hobbies? Preciso ter meu tempo sozinho. Eu não posso viver em função da outra pessoa. Eu preciso ter meu tempo sozinho. Quais são meus hobbies? É sair pedalar? É sair fazer uma caminhada? É sentar no sofá e assistir série? Entendeu? Então eu preciso ter também um tempo sozinho. É sair, né? Jogar bola e depois tomar uma cervejinha, um churrasquinho com os meus amigos. Então eu preciso ter esse tempo de qualidade comigo. Assim como ela tem que ter o tempo de qualidade com ela. Então tudo isso, né? Esse tempo, eu comigo mesmo, constrói uma independência emocional, tá vendo? Bem diferente da dependência emocional. Eu preciso da pessoa, eu sou dependente dela, não vou viver sem ela. Então, quando eu entendo que eu tenho a minha vida, esse tempo sozinho, eu crio essa independência emocional. E eu criando essa independência emocional, vai diminuindo esse medo de perder. E aí eu vou vivendo com mais qualidade, curtindo ainda mais o hoje ao lado da pessoa, certo? Então pense nisso, reflita, né? Vá colocando as coisas em ordem aí. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.